Hoje eu volto a falar de teorias conspiratórias. Aliás, o tema de hoje traz dois dos assuntos mais pedidos no canal, os Illuminatis e o jogo de cartas INWO. Jogo esse que supostamente teria previsto os ataques à Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Bom, vamos então à história do tal jogo INWO, sigla em inglês que em português ficaria algo como Illuminati Nova Ordem Mundial. Reparem que o jogo já é sobre o tema Illuminatis. Isso é um detalhe importante, mais pra frente explico o porquê. Esse jogo foi lançado pela Steve Jackson Games, especializada em criar RPGs, que são jogos de tabuleiro e etc. Enfim, esse game foi lançado em 1995 e até então nunca tinha chamado a atenção de ninguém. Porém, após os ataques terroristas que aconteceram nos Estados Unidos em setembro de 2001, esse game passou a intrigar algumas pessoas, pois alguns cards continham detalhes dos ataques terroristas, como o card Ataque Terrorista, que mostra as Torres Gêmeas sendo atacadas, ou então o card Pentágono, que mostra o Pentágono em chamas. O Pentágono também tinha sido alvo dos ataques terroristas de 2001. Outra carta curiosa é a que mostra um personagem que lembra Julian Assange. Para quem não conhece, ele é o fundador do Wikileaks, um site que vaza informações confidenciais de governos e empresas. O nome da carta é Fique Morto, e a sua descrição diz: joga essa carta imediatamente após qualquer grupo ter sido destruído ou descartado por qualquer jogador. Ela requer uma ação de um grupo mágico. O grupo está destruído para sempre. Tem até gente que viu previsão referente a Lady Gaga. A carta se chama Desprogramadores e segue aí uma imagem da carta e outra para comparação. Outras cartas prevêem guerras e até a diminuição da população do mundo. Como um jogo elaborado por Steve Jackson, dono dessa empresa de jogos que lançou o game, poderia saber de tantos detalhes sobre o futuro? Segundo a lenda, Steve conhecia tão bem o plano dos Illuminatis que o serviço secreto chegou a lhe fazer uma visita surpresa. Visita essa que resultou na apreensão de 4 computadores, disquetes e entre outras coisas consideradas suspeitas, o que acabou levando a Steve Jackson Games à justiça. Posteriormente, a empresa conseguiu se livrar da ação movida contra eles, mas o processo quase os levou à falência. Mas então, vamos analisar essa história. Eu dei uma pesquisada e olha, foi difícil achar sites sérios sobre o assunto, pois muitos sites que falavam desse assunto eram sites de lunáticos que pregam medo usando o apocalipse. Mas eu achei algumas informações interessantes. A primeira é que o que fez a justiça ir atrás da empresa de Steve Jackson não foi o seu game sobre Illuminatis, e sim uma fraude supostamente cometida pela empresa por causa das atividades de hackers, e o fato de que a empresa promovia um boletim informativo destinado a hackers, intitulado PRAC. Bom, o fato de você ter atividade hacker em sua empresa já é um bom motivo para os federais irem atrás de você. Outra coisa que encontrei é que o site da empresa de Steve Jackson existe e está em atividade. Jackson, aliás, vai em várias convenções sobre ficção científica. Engraçado, né? Um cara que sabe tanto sobre o governo ou os Illuminatis sai por aí de boa, indo em convenções e etc. Mas vamos lá. Sobre as previsões agora. Nossa, meu Deus, as cartas previram os ataques de 11 de setembro. Devo temer? Olha, sabe quem mais previu os ataques às Torres Gêmeas? O Homem-Aranha. É sério, nesse quadrinho da década de 90, as Torres Gêmeas sofreram um ataque semelhante ao que ocorreu no 11 de setembro. Nos anos 80, a Mulher Maravilha também presenciou ataques às Torres Gêmeas. O Fanático, inimigo dos X-Men, derrubou uma das torres em uma história, também nos anos 90. E segue aí mais 2 exemplos de previsão do futuro. O que eu quero dizer mostrando esses quadrinhos? As Torres Gêmeas eram um símbolo americano, assim como é a Estátua da Liberdade. Quando o autor quer dar dramaticidade a uma história, ele tem que usar uma referência que todos conhecem, senão não terá impacto. Então as Torres Gêmeas eram sempre usadas em histórias fictícias. Lembra do que eu falei no começo do vídeo que o fato do card game ter como tema os Illuminatis era importante? Pois bem, o cara já escreveu o game tendo isso como inspiração, então logicamente ele colocaria atentados terroristas em algum cartão. E como acabei de explicar, como trazer dramaticidade para uma carta que fala de terrorismo? Trazendo uma referência que todos conhecem, no caso, as Torres Gêmeas. Uma coisa que sempre é esquecida em histórias assim é que muitas previsões não se cumprem. Quem divulga essas teorias conspiratórias mostram só os acertos e omitem os erros, como no caso das previsões de John Titor, o viajante do tempo, que mais errou do que acertou em suas previsões. No caso desse game, tem previsões que erraram,
como aqui diz que o mundo ficaria em quarentena por conta de epidemias, ou então que os Estados Unidos julgaria seu primeiro presidente negro, no caso Obama, pelo fracasso de seu mandato, coisa que não está rolando, e olha que o mandato do Obama já está chegando ao fim. Enfim, essa história toda de previsão do futuro parece ser papo furado. Como eu disse, outras mídias fizeram previsões semelhantes, mas por puro acidente. É comum se inspirar em monumentos ou pontos turísticos famosos na hora de se criar histórias sobre catástrofes. E como eu sempre falo aqui, essas histórias são um prato cheio para quem quer pôr medo nas pessoas. Não se deixem levar por essas bobagens. É só ver as coisas de maneira lógica que essas teorias vão perdendo sentido. E se você curte o nosso canal e quer que ele cresça, apresente ele para um amigo. Sempre vejo gente falando que quer o nosso crescimento aqui no YouTube, e a melhor maneira disso acontecer é compartilhando. Então, bora compartilhar. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram, e para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E também tem um site dos Poligonautas, que é atualizado a toda hora, todo momento e todo instante. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Bom, Poligonautas, vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço e hasta!